5 conselhos que eu te daria se você estivesse comigo no gabinete pastoral. Graça e paz, gente. Pastor Washington aqui e você está no meu canal, está agora em mais um vídeo, esse vídeo de aconselhamento. É isso mesmo. Eu já te convido, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Assim você me ajuda demais a continuar alcançando mais vidas aqui. Também eu te peço, curte esse conteúdo, comenta aí no espaço para os comentários, que assim você ajuda demais, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele entrega para mais pessoas. Então, neste vídeo, eu quero aqui dar para vocês 5 conselhos que eu daria se você estivesse comigo no gabinete pastoral. Eu sou pastor auxiliar aqui na igreja que eu congrego, e também trabalho com aconselhamento, com mentoria, discipulado. E este vídeo aqui eu quero te dar 5 direcionamentos que eu tenho certeza que pode te ajudar muito a ter uma vida mais saudável em Deus e também em todas as outras áreas aí da tua vida, beleza? Então vamos lá, caneta, papel, beleza? E vamos para o primeiro conselho. O primeiro conselho é o seguinte: tema ao Senhor. E vou colocar aqui no vídeo a descrição de cada conselho e a base bíblica. Tema ao Senhor. Provérbios 9, versículo 10 fala sobre isso, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E se você entender o que significa temer a Deus, com certeza você tomará decisões muito mais assertivas. Temer não é ter medo. Tem muita gente que confunde a ideia de temer com ter medo. E não, porque temer fala sobre uma reverência, sobre um reconhecimento. Não é um olhar para um Deus irado, que eu não posso falhar, que eu não posso errar, que ele vai me fulminar. Não, é olhar para um Pai amoroso que quer ter um relacionamento comigo. E esse relacionamento ele é pautado por confiança, por aproximação, por intimidade. Tudo isso vai gerar em nós esse temor. Então, Deus deseja fazer parte da minha vida. E eu preciso entender isso. E quando eu temo ao Senhor, automaticamente eu vou consultá-lo. Eu vou me relacionar com Ele, para então eu tomar as decisões pertinentes à minha vida. Então, esse temor é um temor de reconhecimento, não é de medo. O nosso Pai não quer que nós tenhamos medo dele. Ele quer que a gente o reverencie, que a gente o adore, o reconheça, confie nele. Por isso esse temor não nos afasta de Deus, muito pelo contrário. Esse temor nos aproxima, pois Deus é a expressão do amor, do relacionamento, da intimidade. Então, o convite nesse primeiro conselho de temer ao Senhor é que você viva uma vida não como os cristãos da pós-modernidade, né? Que falam que são cristãos, mas vivem como se Deus não existisse. Porque eles não colocam Deus em suas decisões. Temer ao Senhor é colocar Deus em todas as suas decisões, porque você teme como que serão suas escolhas sem Deus. Você teme as consequências das suas decisões se não forem pautadas pelo Senhor. Então você precisa temer ao Senhor, porque Ele deseja fazer parte da sua vida. E como é que eu faço isso, pastor? Primeiro, através das disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura bíblica, congregar com os santos, né? Vida de igreja. Tudo isso te ajuda a alimentar, fomentar esse temor ao Senhor, que vai ser gerado através do relacionamento com Deus, com os irmãos, com a palavra, com a oração. Tudo isso faz parte desse conceito mais amplo de temer ao Senhor. Então, o primeiro conselho, você precisa temer ao Senhor. Deus precisa fazer parte das suas decisões. O mesmo escritor de Provérbios, ele fala: consagre ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Uma pessoa que não teme a Deus, ele não vai consagrar nada a Deus. Ele vai viver como se Deus fosse só uma entidade em que, quando ele precisa, ele vai atrás. Não viva assim. Viva de maneira intencional com Deus, fazendo com que Ele faça parte
da sua vida todos os dias, em todas as suas decisões. Isso é temer ao Senhor. Amém? Segundo conselho, vamos lá. O segundo conselho é: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Hebreus 12:2 diz que olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós precisamos olhar para Jesus. Quando nós se acostumamos a desviar o nosso olhar para qualquer outra coisa que não seja Cristo, nós acabamos fazendo com que o erro, a queda, o retrocesso se torne algo natural. E aí você vai ver muitas pessoas sempre errando, se frustrando, caindo, retrocedendo, porque elas param de olhar para Jesus. Se você por algum momento tirar os olhos de Cristo, certamente você vai cair. Como Pedro caiu naquela tempestade, naquele mar. Ele caiu, ele começou a afundar quando ele tirou os olhos de Cristo. Se você desviar a atenção e ficar focado nas coisas que acontecem ao seu redor, nas tempestades, nas dores, se você parar nisso e ficar focado nisso, você vai se distrair. Se distraindo, você vai cair. Você vai ser influenciado. Vai acontecer o que aconteceu com Pedro. O vento forte, o mar revolto, tudo isso vai fazer com que você deixe de olhar para Jesus. Se você permitir que isso te influencie a tal ponto. Então você precisa olhar para Jesus. Pedro só afundou quando ele tirou os olhos do Senhor. E quando ele estava olhando fixamente para Jesus, ele não afundou. Então, não olhe para as pessoas. Não fixe o seu olhar nas circunstâncias, nas adversidades, na dor, na perda. Olhe para Jesus. Seus olhos precisam estar neste alvo. O nosso alvo é Cristo. Olhando para Ele, certamente nós não seremos confundidos. Nós não seremos abalados. Olhe para Jesus. É o segundo conselho que eu te dou. Terceiro conselho: guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós precisamos guardar o nosso coração. O coração é a fonte da vida. Se você não proteger o que existe de mais importante na tua existência terrena, que é o teu coração, com certeza você vai se ferir ou você vai ser ferido por alguém. É inevitável. Então você precisa proteger o seu coração. Isso é urgente. Pastor, e como é que eu faço para proteger o meu coração? Primeiro, você precisa colocar limites. Limite de acesso, limites nos relacionamentos. Você precisa estabelecer um padrão nos relacionamentos que você tem. Não é qualquer pessoa que pode acessar a intimidade do teu coração. Você precisa criar uma barreira de proteção. Você precisa vigiar sobre o que está sendo gerado aí dentro. Já que ele é a fonte da vida, é o que gera. Você precisa vigiar o que está sendo gerado. E o que está sendo gerado é totalmente influenciado por aquilo que você deixa entrar. Aquilo que você tem acesso. Ele é a fonte, o coração é a fonte, mas é você quem controla o que entra e o que sai dele. É você quem controla. Como? Através dos olhos, através da boca, através dos ouvidos, através do ambiente. Tudo isso influencia o que entra ou o que sai do teu coração. Então você precisa fazer um diagnóstico. O que eu tenho permitido entrar no meu coração? Ele é fonte e eu posso estar permitindo que ele seja contaminado. E por isso eu estou produzindo esses frutos ruins. Você precisa olhar para si, fazer essa introspecção e entender como que estão as barreiras protetivas do teu coração, se é que elas existem. Ou seu coração é um terreno aberto que todo mundo tem acesso e pode colocar o que quiser. E você fica se perguntando por que você está sempre sendo ferido. É porque as pessoas enxergam essa vulnerabilidade no teu coração. As pessoas não veem limites. E qualquer um pode entrar e fazer o que quiser e tá tudo bem, que você vai aceitar. Você precisa proteger a fonte da sua vida. Você precisa proteger o seu coração. Amém? Esse é o terceiro conselho. Guarde o seu coração.
Quarto conselho, cuidado com a sua mente. Você precisa cuidar da sua mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, deixa eu abrir aqui o texto. Filipenses capítulo 4, versículo 8, é um texto muito bonito. E olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que é isso, pastor? Você precisa cuidar da tua mente. Cuidar da tua saúde mental. A mente controla o seu corpo, as suas reações, os seus sentimentos. Logo, quem perde o controle da mente, perde o controle da vida. Quem perde o controle da mente, perde o controle da vida. Não adianta ter um coração saudável e uma mente atrofiada, se é que é possível ter um coração saudável e uma mente atrofiada. Eu acho que é impossível, porque se a tua mente está mal, automaticamente o teu coração estará mal. As duas coisas andam juntas, né? Então, geralmente, quem não cuida da mente sofre no coração. Se você não cuida da sua mente, você vai sofrer no seu coração. Se você sofre de ansiedade, de depressão, de complexos, medos excessivos, fobias, traumas, tudo que é relacionado à psique, você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda, porque uma hora a conta vai chegar. Uma hora você não vai dar conta de suportar tudo isso que acontece na tua mente sozinho. Você vai ter que procurar um profissional, um pastor, um amigo, alguém para você desabafar, um profissional para você ser auxiliado, né, de maneira profissional, da melhor maneira possível. Você precisa cuidar da sua mente. Nós não temos o poder de impedir algumas coisas que acontecem na nossa mente. Mas nós temos o poder de controlar, sabe? De administrar os pensamentos, de rejeitá-los, de disciplinar o nosso cérebro para que ele forme novas sinapses, novas conexões neurais, para que novos pensamentos surjam, ok? Então você consegue fazer isso. Você precisa querer. Você precisa se permitir ser ajudado e reconhecer que você precisa de ajuda. Tem gente que tem um monte de problema de saúde mental. E o que a pessoa faz? A pessoa acha que só orar é suficiente. A pessoa acha que só ir à igreja é suficiente. A pessoa acha que só ler a Bíblia é suficiente. Deus cura, mas também Deus cura através de um auxílio profissional. Você precisa de ajuda profissional. Você precisa cuidar da sua mente. Isso é muito sério. A maioria das pessoas que nos procuram para aconselhamento, elas precisam também de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra para auxiliá-las na questão mental, ok? Então, cuida da sua mente. Isso é um favor que você faz para você mesmo. Por fim, quinto conselho. Provérbios 13, 20. Cuidado com o ambiente. Cuidado com o ambiente. Deixa eu ler esse texto, que esse texto é maravilhoso, de Provérbios. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Provérbios 13, 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O que é isso? O poder do ambiente. Você precisa ter cuidado com o ambiente que você vive. Você não pode desprezar a importância do ambiente. O ambiente diz muito sobre quem somos ou quem queremos ser. Não importa o quão maduro você seja, o quão experiente você seja, o ambiente tem poder de te influenciar. Tem poder de te influenciar. Não duvide disso. Pelo amor de Deus. Você tem que se perguntar sempre: o que eu estou fazendo aqui? O quanto eu cresço quando eu estou aqui? O porquê que eu estou aqui? Com quem eu estou nesse ambiente? Quem são as pessoas que me influenciam? Eu estou estagnado? Eu retrocedi depois que eu vim para esse ambiente?
Nós temos uma história na Bíblia que nos ensina muito sobre isso, que é a história de José. José nos ensina com muita precisão a importância de um ambiente estratégico, que muitas vezes é desconfortável, porque te confronta a crescer. Mas, em comparação com o ambiente confortável que quer estagnar os seus sonhos, estagnar o teu crescimento. Ele estava na casa dos pais, em um ambiente confortável, mas totalmente estagnado, porque ninguém sonhava. E as pessoas que estavam ali queriam impedi-lo de sonhar. Ele é levado para o Egito. Ele é vendido como escravo. Mas ele entra em um ambiente que tem pessoas ali que sonham. É desconfortável? É, porque ele vai ser preso, ele vai ser condenado justamente. Mas é um ambiente de sonhadores. E é um sonho que faz com que José vá até o palácio e, usado por Deus para interpretar o sonho de Faraó, ele se torna governador do Egito. E marcou a história. Olha o poder do ambiente. Você não pode desprezar o poder do ambiente. Então, faça uma análise. Há quanto tempo você está nesse ambiente? E o quanto você tem crescido? Ou se você retrocedeu? As pessoas que te influenciam, você precisa valorizar o ambiente. Para bem ou para mal. Se te faz mal, você precisa dar um jeito de sair daí. Ok? Se te faz bem, seja intenso e intencional nesse ambiente. Então, esses são os 5 conselhos básicos e práticos, genéricos, vamos falar assim. Porque eu tinha preparado 10, mas eu falei, eu vou fazer 5 para o vídeo não ficar muito extenso e ser mais palatável. Mas comenta aí se você quer a parte 2, porque na parte 2 eu preparei conselhos mais específicos, sabe? Para tratar áreas da nossa vida mais específicas. Esses aqui são gerais, né? Que se todo mundo seguir aqui, eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Mas na parte 2, na possível parte 2, se vocês comentarem muito aí, eu vou fazer a parte 2 de mais 5 conselhos que eu te daria se você estivesse no gabinete pastoral comigo. E aí vai ser um pouco mais específico e profundo. Beleza? Mas me diz, eu quero saber o que você achou. Você concorda com esses conselhos? Você acha que faz sentido para você? Se sim, comenta, por favor, nesse vídeo. Ou compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir algum desses conselhos. Seja do cuidado da mente, o cuidado do coração, seja do temor ao Senhor, do ambiente. Então, pensa nisso e curta, comenta e compartilha. Me ajuda a alcançar muito mais pessoas através da palavra do Senhor, através dos ensinamentos que Deus confiou ao meu coração. Amém, queridos? Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho da notificação. Estamos crescendo aqui todo dia um pouquinho para a glória de Jesus. E tem sido um prazer preparar conteúdo, gravar conteúdo aqui para abençoar a vida de vocês. Beleza? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.